bem com vocês? Espero que sim. Ainda continuamos nesse clima de final de ano e ao mesmo tempo começo de ano. Fim de ano porque 2022 está recente, nós lembramos de muitas coisas do ano passado. Estamos ainda sentindo o gostinho da ceia de Natal, da ceia de Ano Novo, especialmente aquelas famílias que fizeram muita comida e essa comida tá sobrando ainda. E dentro desse clima assim de início de ano, nada melhor do que fazer uma avaliação das melhores leituras de 2022. Olha que coisa interessante. E como leitor, em primeiro lugar, antes de mostrar os 5 melhores livros de 2022, eu vou fazer uma avaliação pessoal, uma avaliação das minhas leituras. Será que eu li pouco? Será que eu li muito? Não vou enrolar muito, já vou responder. A primeira coisa, quando eu fui pesquisar as minhas leituras, que eu constatei, é que o tempo passou muito rápido. Havia livros que eu estava pensando em incluir nessa lista de 5 livros. Aí quando eu fui ver, o livro não foi lido no ano passado, o livro foi lido no ano retrasado e eu achei que foi no ano passado, porque eu estou com a memória tão fresca a respeito do conteúdo de determinadas obras que elas nem parece que tem tanto tempo. E aliás, tinha uma que até estava no ano retrasado. Olha que coisa absurda. Então o tempo passa rápido. Então essa foi uma das constatações que eu fiz ao pesquisar as minhas 5 melhores leituras do ano passado. O leque tá aqui porque o calor de Santos, pelo amor de Deus, gente. Hoje o negócio aqui tá quase que, não vou nem dizer a palavra, mas tá quente. Aí a outra constatação que eu fiz foi que, em relação a anos anteriores, 2022, infelizmente foi um ano que eu li muito pouco. A minha média anual nesses últimos anos tem sido 96 livros. E ano passado, para minha infelicidade, eu li apenas 30 livros. E por que eu li tão pouco? Pela seguinte questão. Ano passado foi um ano que eu tive assim muitos compromissos, tive que acompanhar minha mãe em consultas médicas, também fui ao médico, e também pela questão que eu estudei bastante, eu li bastante livros de leitura, e eu não coloco os livros de leitura não, eu li bastante livros de estudo, e eu não coloco os livros de estudo na categoria aí de leituras assim de entretenimento. Os livros de estudo, puramente de estudo, que eu li por uma questão de pós-graduação, de faculdade, etc., é uma categoria separada, porque não são livros que eu escolho, são livros que são escolhidos para que eu leia. Então aqui, nesse top 5, nesses 5 melhores livros, vocês vão ter os 5 melhores livros que eu li e que foram escolhidos por mim. A decisão foi minha. É claro que nessas escolhas a gente tem a influência de algum bookstagrammer, de algum booktuber, de um amigo, de um parente, etc., de vocês que me acompanham, mas eu que dou a palavra final. Não é aquela coisa assim, você tem que ler tal livro para fazer uma prova, para fazer algum trabalho. Então, por conta dessas leituras de estudo, acabei realmente lendo pouco, não li o que eu gostaria. Então, avaliando isso, a minha meta nesse ano de 2023 é voltar ao meu ritmo antigo, ler mais, ler bastante. É claro que é uma leitura que eu compreenda, não é só para ler para ficar um número alto. Eu quero ler, mas fazer uma leitura de qualidade. Se eu estiver lendo muito e perceber que eu não estou absorvendo, não tem nenhum problema, podemos diminuir, porque o importante da leitura é a gente absorver, encontrar mensagens. Outra coisa que eu constatei, que eu vou falar depois, vou revelar um segredo para vocês
Então eu vou falar depois que eu mostrar os 5 livros. Depois que eu mostrar os 5 livros, eu vou contar para vocês que eu percebi que todos esses 5 livros têm uma característica comum. Será que durante a minha apresentação vocês vão notar qual é essa característica comum? Aí a outra coisa também que eu vou pedir para vocês é o seguinte: enquanto eu estiver mostrando os meus 5 melhores livros, eu gostaria que vocês pensassem nas suas leituras do ano passado e dissessem para mim qual foi a sua melhor leitura ou quais foram as suas 5 melhores leituras. Porque tem gente que não gosta de fazer top 5, quer só classificar um livro só. Então eu vou dizer, a minha melhor leitura do ano passado foi, ou tem gente também que gosta de números menores. As minhas 3 melhores leituras, colocam primeiro, segundo, terceiro lugar, ouro, prata e bronze. Então cada um vai aí me responder. Eu gostaria muito, por curiosidade, até aproveito se forem livros que eu não tenha lido, vou anotar como sugestão e quem sabe colocar numa futura TBR de fevereiro, março. Ontem vocês devem ter assistido ao meu vídeo que eu fiz com a TBR de janeiro, então eu estou aberto a sugestões. Né? O importante é a gente trocar ideias, porque todos nós somos leitores, todos nós amamos ler, então vamos trocar ideias aí. Um livro que você achou bacana, indica para mim, assim como eu estou indicando as minhas 5 melhores leituras para vocês. Então vamos lá, vamos começar. Eu estou bastante ansioso aqui para mostrar para vocês, porque embora eu tenha lido pouco, esses 5 melhores livros, meu Deus do céu, valeram a pena. São livros maravilhosos. E não é isso que é a característica comum deles. É outra característica. Então vamos lá? Ai, meu Jesus. Desliga esse forno aí. Eu acho que Nossa Senhora está assando pão lá no céu para o menino Jesus. Então, eu vou fazer... Eu não costumo fazer assim aquela coisa de primeiro, segundo, terceiro lugar, mas nesse eu vou fazer. Então eu vou começar pelo 5º lugar. O meu 5º lugar ficou para... Tan, 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 tan. Os Dois Mundos de Isabel, o livro escrito por Daniela Arbex. Daniela Arbex é uma jornalista e ela escreveu essa história. Eu diria que é um romance biográfico da vidente Isabel Salomão de Campos. Foi um livro assim que eu li logo no início do ano. Eu gostei bastante dessa obra, classifiquei ela como 5 estrelas e também vou lembrar que todos esses livros, é claro, tem resenha aqui no canal que eu vou deixar na descrição do vídeo todos os links. Então, a Daniela Arbeck escreveu Os Dois Mundos de Isabel, que vai contar a história da Isabel Salomão de Campos. Eu achei bastante legal, porque é uma vidente que tem uma experiência espiritual bastante significativa. Desde criança ela tinha visões, ela sofreu preconceitos por ser mulher, sofreu preconceitos por conta da religião espírita, porque no momento que ela estava vivendo, na atualidade dela, tinha preconceitos, né? O catolicismo imperava. E assim, é interessante porque é um livro que fala de comportamento religioso e ao mesmo tempo nos traz aspectos históricos e aspectos históricos reais, até porque é uma pessoa verdadeira. Não sei se a Isabel continua viva, se ela continua no nosso plano terrestre. Até o momento que eu havia lido esse livro, ela estava no nosso plano terrestre, bem velhinha. Mas aqui a gente pode pesquisar. E se vocês tiverem interesse, é só olhar aí, ó, link, e saber da resenha. E de repente, quem sabe adquirir. Também vou deixar o link de compra dessas obras, ok? Então, 5º lugar aqui. Aí vamos passar para o 4º lugar. Então, será que ele tem alguma coisa comum? Será que vocês vão descobrir? Então, o meu 4º lugar foi Carrie, a Estranha, do Stephen King. Stephen King é um grande talento como escritor.
é um dos autores que tem mais obras adaptadas para o cinema ou séries. Quer Estranha é um livro assim que é o seu livro de estreia. É um livro tipo um documentário, porque a narração é feita por meio de um narrador também, mas, mas também nós temos, olha como eu estou falando também, gente, mas também nós temos pedaços de documentários, artigos de jornais, artigos de revistas, assim, trechos de livros que falavam sobre a Carrie. A moça Carrie, ela tem poderes telecinéticos, eu gostei bastante disso. Gostei da curiosidade de saber que ele se baseou em duas moças que sofreram bullying, então o livro trata de bullying. O livro também tem uma questão religiosa, a questão do fanatismo. A mãe da Carrie a oprimiu de uma certa maneira, então aqui nós vemos o lado negativo da religião. E assim, é uma obra interessante que eu recomendo bastante para que vocês leiam, especialmente quem ainda não leu nada de Stephen King. Por que não começar pela primeira obra dele, pelo primeiro livro dele que se tornou um grande sucesso, né? E Stephen King, ele é autor, ele é diretor e ele também é roteirista de cinema. Aí podemos passar para o próximo? Será que já estão matando aí o que tem de comum aí nos livros? Aí vamos para um livro de um autor brasileiro, o Franklin Carvalho. A obra se chama Eu Que Não Amo Ninguém. Esse livro foi o mais divertido. Não é o... se eu fosse colocar a categoria assim de humor, esse seria o primeiro lugar. Mas aqui eu fiz uma categoria no sentido geral. Então, no geral, ele ocupou o terceiro lugar. O Frank Carvalho, ele é jornalista e ele vai escrever um romance contando a história de João de Isidoro. A minha memória está fraca, então eu dei uma olhadinha aqui. O João de Isidoro é um nordestino que lembra muito o comportamento dos personagens lá de Ariano a Suassuna, no Alto da Compadecida. Ele é um nordestino bem malandro, então nós vamos percebendo um pouco da malandragem nordestina. Geralmente, quando a gente pensa em personagens malandros, nós já vamos por carioca, mas aqui nós temos um malandro nordestino, bem-humorado. Apesar de suas malandragens, o João de Isidoro é cativante. Ele vivia com um pai de santo que incumbiu ele de realizar uma missão, entregar um determinado feitiço. O livro também envolve religiosidade e aspectos assim da cultura do Nordeste, alimentação e por aí vai. Realmente uma obra encantadora. Aí podemos ir para o quarto. Aí deixa eu me abanar um pouquinho para me refrescar. Ai, Jesus. Desliga esse forno. Ai, o próximo livro. Nossa, que livraço, segundo lugar. Um livro assim que sei que muita gente gosta. Um livro que também foi adaptado para o cinema. Aliás, a Daniela não foi, né? O livro da Isabel, do Eu Que Amo Ninguém Merecia, também não foi. Carrie foi. Então agora nós vamos para um outro livro que foi adaptado para o cinema. Então, adaptado para o cinema, já que todos não foram, não é a característica comum. O próximo livro, segundo lugar, ficou para O Exorcista, de William Peter Blatty, que é autor e roteirista de cinema. Aqui nós temos a história da Regan, espero que eu tenha pronunciado o nome da menina certo, que é possuída pelo dito cujo. Dito cujo, já entenderam o que é. E fica uma dúvida se é realmente uma possessão ou se é um problema psicológico. O livro trabalha as duas possibilidades, então é bem legal o conflito entre fé e ciência. E ele vai mostrando também a questão da fé por meio dos padres, por meio da possessão, as dúvidas, fala de ateísmo.
Então, uma obra interessante, também vale a pena lê-la. E tem um filme aí, ó, que foi muito sucesso. Se bem que no filme eu acho que o filme direciona mais a possessão para algo realmente espiritual. Aqui no livro ele deixa uma coisa assim meio em dúvida. Então eu diria que o filme é um pouquinho tendencioso. O livro não. O livro ele te deixa mais aberto para a reflexão. Então, e no final das contas, eu não lembro se quando eu fiz a resenha qual que eu disse que era o melhor, mas a gente pode até mudar de opinião. Hoje, a minha opinião é que o livro é bem melhor. E agora, qual será o primeiro lugar? E vocês, já pensaram qual foi a sua melhor leitura do ano passado? Quais são os 3 melhores livros? Ou quais foram os 5 melhores? Conta pra mim, não se esqueçam aí de botar nos comentários, porque eu quero a lista de vocês para colocar como sugestão de leitura, ou quem sabe compartilhar opiniões. De repente são os mesmos livros que eu coloquei aqui. Por que não trocar ideias? Esse foi realmente o melhor. Essa foi a leitura que para mim me arrebatou, me fez pensar em muitas coisas. É livro de terror? É. Mas eu acho assim, que é um livro de terror com potencial de reflexão maravilhoso. O livro entrega muito, as pessoas ficam muito focadas nesse livro, que também foi adaptado para o cinema, na questão do medo, do suspense. Mas eu acho que quando você lê, você percebe que o livro ele tem características maravilhosas. É uma das obras mais completas que eu li na minha vida. E o livro é tan, 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 O Bebê de Rosemary, de Ira Levin. É um livro que nos faz pensar na questão da religiosidade. É uma obra que nos leva a pensar em quem nós depositamos nossa confiança. Será que podemos confiar plenamente das pessoas? Não importa se é marido, se são vizinhos. Quem está nos cercando? São pessoas confiáveis? É um livro que fala de costumes familiares, então não é só terror. E é claro que também fala de espiritualidade, religiosidade, tem todas essas coisas. E eu até escrevi 5 motivos para vocês lerem O Bebê de Rosemary lá no Instagram. Também vou deixar o link aqui para vocês, caso vocês queiram ler. Enfim, esse vídeo vai ter assim uma descrição com bastante links com informações importantes. Ou melhor, as informações importantes não vão estar na descrição, mas vai ter links que vão direcionar vocês para essas informações importantes. E agora, descobriram aí o que essas obras têm em comum? E aí, o que tem? Gente, tá muito fácil, tá muito na cara. Todos esses livros trabalham profundamente a questão da religiosidade. Tanto a religiosidade e espiritualidade de maneira positiva como de maneira negativa. Então nós vamos percebendo que a religião é uma ferramenta poderosa. Se bem usada, ela pode ajudar o ser humano a crescer bastante, a melhorar enquanto ser humano, mas também, quando mal utilizada, ela tem uma força destrutiva que realmente nos esmaga. Então, cabe a nós evitar essas forças destrutivas da nossa espiritualidade e nos focar no bem, no amor, etc. Essa é para mim a grande mensagem de todas essas leituras. Coincidentemente, realmente esses livros me marcaram. Eu acho que foi para isso mesmo, porque eu fiquei pensando como a gente, especialmente eu que sou ex-seminarista, como a gente utiliza a religião de maneira negativa e como a gente deixa de usar algo que poderia, sim, fazer com que o ser humano evolua meio de lado. É uma pena, né? O ser humano tem essa característica destrutiva. Tem uma coisa boa, mas insiste em usá-la para o mal. Vocês tinham sacado? E vocês aí? Das leituras que vocês fizeram ano passado,
Tem alguma mensagem assim que marcou? Conta pra mim. Sabe, eu tô muito curioso para saber tudo a respeito das leituras de vocês. Então, gente, eu não vou enrolar mais. Já termino o nosso vídeo e agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Agora, o meu famoso bordão. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha? Não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go